Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um Diz Aí. Eu conto com você, conto com a sua presença, conto com a sua audiência até o finalzinho do nosso programa de hoje. Aliás, do nosso quadro, estamos dentro do programa Central. E será um quadro maravilhoso. A produção separa um tema pra gente. Você que está no YouTube já sabe que tema é esse, estava escrito aqui embaixo. E você que está pela televisão, aguenta o coração que já eu revelo qual que é o tema de hoje, que tem sido o erro de algumas pessoas. E você pode se alertar a isso e corrigir enquanto há tempo. Já revelo o tema, mas antes disso, deixa eu dar as boas-vindas. A nossa convidada que voltou, ela já veio aqui no Diz Aí e já é a segunda vez dela. Então, que honra, que alegria. Se voltou é porque gostou, assim espero. Seja bem-vinda mais uma vez, Bruna! Olá, Júlia. Olá, pessoal de casa. É um prazer estar aqui novamente. Eu agradeço o convite e vai ser uma bênção. Gostou, né? Você gostou, porque você está voltando a segunda vez, gostou. Gostei muito. Que bom! E foi Deus que preparou esse momento e mais uma vez vamos juntos aprender um pouquinho mais daquilo que a palavra quer falar com a gente hoje dentro deste seguinte tema: religiosidade. Tem sido o erro de muitas pessoas, né, Bruna? Tem caído nisso. Muitas pessoas. E eu quero começar esse tema, né, de religiosidade com um versículo em Mateus 7:21. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha. Então, assim, religiosidade é uma coisa muito perigosa e que nós vemos muito nas igrejas. Vemos muitas pessoas com esse tipo de comportamento, que é a religiosidade, né? E traduzindo assim, né, o que seria a religiosidade, qual que é o perigo dela aplicado no dia a dia, né? Com exemplos assim diários para a gente poder compreender melhor. Então, a religiosidade, eu creio assim, que ela se aplica com a pessoa que ela está preocupada com aquilo que as pessoas fazem, não com aquilo que Cristo fez na cruz. Então, assim, ela se apoia nas coisas erradas, tudo incomoda. Às vezes é o pastor, a roupa do pastor, é a roupa da esposa do pastor, é o louvor que toca, que às vezes não agrada a ela. O culto assim, é para ela, né? O culto é para ela. O foco é ela, não é Jesus, não é Cristo, né? É como eu disse, ela foca muito no que aquilo que as pessoas estão fazendo, não que aquilo que Cristo fez por nós. Então, eu acho que esse é o perigo nas igrejas. O primeiro texto, assim, que eu me lembro, que eu até separei para falar, foi lá de Saul, né? Tá descrito esse texto lá em 1 Samuel 15, onde a gente vê Saul temendo o povo, tendo atitudes contrárias à vontade de Deus, porque ele temia a reação do povo e ele queria parecer que era alguma coisa perante o povo, sendo que o reinado dele já estava rasgado, né? Aqui o versículo 23 diz assim: a rebelião é um pecado tão grave como a própria feitiçaria. A obstinação é uma coisa tão má como a idolatria. Já que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei. Versículo 24, aí Saul fala: sim, eu pequei, admitiu finalmente Saul, porque antes ele estava passando a bola, né? Ele sempre justificava os erros dele por N situações que fossem. E nesse versículo 24, se você for ler, você vai compreender melhor, né? Todo o capítulo. Mas só aqui que diz, né? Sim, eu pequei, admitiu finalmente Saul. É verdade que desobedeci as tuas instruções e as ordens do Senhor. Tive medo do povo, por isso fiz o que me pediram. E aí a gente pulou para o versículo 30, que Saul ali tenta, né, novamente reaver aquela situação. E no versículo 30, depois de não conseguir, diz assim: Saul insistiu, pequei com certeza. E aí o que estraga tudo vem agora, ó. Ao menos honra-me perante os chefes e o povo, indo comigo adorar o Senhor teu Deus. Então a gente vê que ele já estava ali todo errado, se justificando. Se vitimizando, tomou aquelas atitudes erradas contra as orientações do profeta, contra as ordens de Deus. E a justificativa dele era isso: não, mas eu temi o povo, o que o povo ia me fazer? E quando a Bíblia fala que ele, assim, sim, pequei, admitiu finalmente Saul, a gente vê que ele não admitiu nada, era totalmente da boca para fora, porque no versículo 30, pouco antes, né, quer dizer, pouco depois, já diz que ele novamente insistiu naquilo. Não, tá bom, o reino foi rasgado, mas volta comigo e me honra perante o povo. Ou seja, ele quer novamente agradar. Tampar, né? Tampar e parecer que era alguma coisa, sendo que a real situação, né, era reino rasgado, ele não era mais rei. E o religioso, ele se veste, né?
Ele Sim. se veste daquelas vestes muito piedosa, muito santa. Ele aponta os erros dos outros, como igual você falou de Saul, né? Davi já era diferente. Davi falava, Senhor, não retire de mim o teu espírito, E né? ele falava, pequei contra o Senhor. E não vi ele caindo novamente Isso. na mesma coisa. Isso. No mesmo capítulo Você vê aqui, que Davi, ele a errou gente vê muito. Saul várias vezes na Isso. mesma coisa. Davi, ele errou muito, mas ele se despia ali, não, Senhor, com panos de saco ali, ele se humilhava e ele não ficava assim tampando, não, deixa, é porque eu errei por causa disso. E o religioso, ele faz muito isso. Né? Eu saí da igreja porque fizeram isso. Eu fiz isso porque fizeram aquilo, entendeu? Ele não fica, ele não admite o erro dele, né? Ele sempre está ali querendo a aprovação dos homens, a aprovação de todos e esquecendo do centro que é Jesus, né? E você acha que quando a pessoa está nesse caminho, né, da religiosidade, ela acaba desenvolvendo uma justiça própria? Justiça própria. Eu acho que assim, ela não só a justiça própria, mas ela também se torna o juiz ali, entendeu? Ela quer ser o juiz, ela aponta o dedo, ela fala, não, ó, fulano errou e eu acho que deve ser feito isso, eu acho que deve colocar no banco. Então, assim, é muito grave isso. Tem um texto, acabei não separando aqui, mas que mostra a oração, né? Tá em Lucas 18. Aqui eu separei como versículo 9, mas são mais versículos, né, que contam isso. Mas mostra ali um choque, né? Duas orações completamente diferentes. Uma do fariseu e a outra do publicano, tido como aquele que era o pecador, né? O pior de todos. E a oração do publicano é aquela oração de arrependimento, de reconhecer a sua miséria e pedir a Deus pela misericórdia, né? Isso. Pedindo perdão, se arrependendo, né? A própria posição que ele estava ali prostrado, isso já revelava muita coisa. Não que todas as nossas orações tenham que ser feitas naquela posição, né? Não necessariamente, mas só o entendimento de que o coração dele, ele estava realmente assim rendido. Já o fariseu, não. Doutor da lei, conhecia tudo, mas ele conhecia ali a letra propriamente, Só de ouvir né? falar, né? Era o ouvir falar. Ele não tinha aquela experiência, ele não tinha Ele tinha, na verdade, aquela soberba, né? Isso. Aquela glória. Ele roubava até a glória de Deus. E ele falava, né, que ele não era como nenhum daqueles pecadores, sendo que todos nós erramos, todos nós necessitamos da misericórdia de Deus, mas o fariseu não reconhece isso também, né? Isso mesmo. Eu até coloquei assim, que o religioso, ele tenta ganhar a salvação de Deus por competência, esforços. É a entendeu? justiça própria. É a justiça própria. Ele tenta, não, porque eu faço isso bem feito e eu tô aqui cumprindo toda a lei, não por aquilo que Jesus fez, Sim. né? Por amor, né? Então, assim, eu creio que você tenta ganhar a salvação de Deus pelos esforços, né? Não por aquilo que Cristo fez. Tem gente que vai pensar, não, mas porque eu dou meu dízimo, Isso. porque eu oferto. Deus vai me amar mais. Vou ter uma atenção especial no Isso. Senhor, porque eu sou patrocinador. Quando você é dizimista, claro, a gente já tem aqui um programa falando só sobre isso. E você entende quais são as bênçãos que estão sobre aqueles que são fiéis dizimistas. Quando falamos das ofertas, também é uma bênção do Senhor nisso. Quando falamos sobre patrocínio, né, no nosso ministério existe isso e é algo tão lindo, porque essa pessoa é como se fosse junto com o pregador, né, estivesse ali auxiliando ali, dando o mantimento para que o evangelho continue sendo pregado em outras nações. Então existe bênção em tudo isso. Agora, isso não justifica, né? Isso não vai te comprar um lugar especial no céu. Isso traz bênção para a sua vida, mas o fariseu ele vai falar, não, mas eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí acaba caindo também no orgulho, né? Na soberba, que é algo muito perigoso. A gente pode acompanhar ali nos evangelhos que Jesus, um tipo de pessoa que ele mais repreendeu, tratou com certa dureza, firmeza, eram os fariseus, porque eles conheciam a lei, né? Porque eles conheciam aquilo que estava escrito, mas não reconheciam ali como sendo Jesus, aquele que veio como Messias para poder libertar, né? E eles não aceitavam os ensinos ali, eles iam despregando, né? Do jeito deles. Eu vejo isso no caso em Paulo, né? Que Paulo ia lá, pregava o evangelho, a boa notícia, o sacrifício de Jesus, a graça.
E daí vinha depois os fariseus e despregavam tudo. E uma história assim que eu acho fantástica, que é da mulher adúltera. Né? E a palavra de Deus diz que os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-me no meio dele, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés, mandou tais que seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que apedreje esta mulher. E tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Quando viu isto, vários burburinhos, né, várias falas da consciência saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, o vendo, ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou. E ele disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu também te condeno. Eu acho tão fantástico isso, essa história. Porque Jesus era o único que não tinha pecado e poderia apedrejar essa mulher. E ele não fez isso. E ele sempre combatia a religiosidade. Sim, a gente pode observar isso. Eu até dei o exemplo de Paulo, e se a gente for olhar a trajetória pessoal dele, ele foi uma pessoa completamente transformada nesse sentido. Ah, você pensa assim, entendi, Paulo, ele perseguiu os cristãos, então ele não conhecia Jesus, ele não conhecia a palavra. Mesmo, né? E ele, se tem alguém que experimentou da graça, que tem propriedade para falar da graça, é Paulo. Né? Tô que escreveu mais da metade do Novo Testamento, né? A parte doutrinária da igreja a gente encontra ali. Mas quando olhamos para a trajetória dele, não é que Paulo não conhecia aquilo que dizia as Escrituras, muito pelo contrário. Conhecia muito. Fariseu. Ele conhecia e ele tanto perseguia porque Jesus ser o Messias era quase que um insulto, né? Era quase que não, isso aí é o maior pecado que tem. Quem é essa pessoa para falar que é o Jesus, né? Aquele prometido, Messias, libertador? Como assim? E justamente por isso que perseguiam esses que eram dessa mesma fé. Até que um dia ele teve um encontro real com Cristo. Isso. Até que um dia os olhos ali foram abertos. Porque se os seus olhos não forem abertos, você vai ler a palavra e você vai compreender a letra. A Bíblia é um ótimo livro para você estudar assim, em diversos sentidos. Tem a cultura, tem a história, né? Tem tanto conhecimento que você encontra ali na Bíblia, até então apenas como um livro qualquer. Agora, quando você entende que ela é um livro vivo, né? Que quando você lê e os seus olhos estão ali abertos, você, né? Conversa com você. Teve uma vez que eu falei o seguinte, né? De que quando nós lemos a Bíblia, é como se estivéssemos, isso antes, né? Fazendo aquela oração, pedindo o discernimento do Espírito Santo. É como se você estivesse com o autor do seu lado. Isso. E o autor, ele sabe da interpretação correta, a revelação correta e faz você compreender o além da letra, né? E é isso que muda a nossa vida. Não a letra propriamente dita, a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Então isso faz diferença, né? E eu queria entrar nesse assunto também. Qual que é a diferença entre aquela pessoa que é religiosa e aquela que é espiritual? Bom, o religioso, ele sempre vai, como eu disse, pautar as coisas pelos méritos, né? Pelos esforços próprios, por aquilo que ele fez, não por aquilo que Jesus fez, né? E o espiritual não, o espiritual ele sempre está aquebrantado, querendo fazer a vontade de Deus, mesmo que ele erra, ele peca, ele pede perdão, ele se volta para Deus novamente, entendeu? Ele fala, Senhor, eu pequei, e ele sempre tem com ele a misericórdia. Até com as outras pessoas também. Até porque ela sabe reconhecer, assim como Paulo, que um dia ela era aquela pessoa vendada espiritualmente falando, né? O religioso não. O religioso, ele aponta o dedo. Às vezes algum erro de algum irmão, ele vem, ele aponta, mas o espiritual não. O que Jesus faria no lugar? É a misericórdia que ele vai dar? Ele daria a misericórdia, como essa mulher, como eu li, entendeu? Eu creio que a religião, ela vai prendendo a pessoa ali, mas a pessoa espiritual escraviza. Por aquilo, penitências, é aquilo que ela tem que fazer, sempre tem que fazer e nunca alcança aquilo por objetivo. Mas o espiritual não, o espiritual ele está ali
com discernimento, pedindo a Deus, e Deus sempre está com ele, o Espírito Santo tocando ali e vai transformando, porque sempre eu digo isso, se o Espírito Santo não transforma, não muda, quem somos nós para mudar, para julgar, para falar de alguém? Ele que convence, né, da justiça, do pecado, do juízo. Nós somos instrumentos de Deus, certo? Isso. Agora, existe ali você ter a sabedoria na hora do falar, né? Se deve falar, porque às vezes Deus revela algo a você que não é para você ir falar para aquela pessoa, é só para você orar, né? Casos e casos. Eu não tô falando que toda vez é assim, toda vez é daquele jeito. Não, você na sua caminhada vai desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo e saber reconhecer, né? Saber ouvir a voz do Senhor, para que momento falar, como falar. E às vezes a gente vai falar alguma coisa, aí o Espírito Santo toca e fala, não fala nada. Exato. E às vezes você tem esse discernimento também, porque às vezes vem alguém novo na igreja, às vezes com uma roupa que não está muito comportada, aí às vezes a irmã já vai falar, e não é bem assim. A pessoa vai sendo transformada ali, vai sendo mudada. Ou alguém que chega ali, não, eu errei, eu pequei, eu preciso de arrependimento, eu quero mudança, e a gente crê na mudança, porque Cristo também creu, né? Ele se entregou por nós, e quando éramos pecadores, igual a palavra diz. Então, assim, a gente sempre acreditar também no outro, na mudança do outro. Sim, né? Até porque nós somos alcançados por essa graça. Pela essa graça. E se você não quer que o outro também alcance a graça, que venha conhecer o Evangelho, que vá para o céu, uma frase até pesada que eu ouvi uma vez, né? Capaz que você nem esteja indo para lá. Olha isso. É verdade. Se você não deseja que o outro tenha ali a sua alma salva, que não alcance a salvação, capaz que nem a pessoa seja salva. É verdade. Então fica assim um baita sinal de alerta para você. E Bruna, antes da gente aqui encerrar, né? Já estamos caminhando para o final do quadro. Meu Deus, passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu queria entender o seguinte, né? Quando a gente olha para o religioso e quando olha para o espiritual, de repente tem uma diferença que é clara, que seria os frutos. Você concorda com isso? Eu concordo com os frutos. Os frutos, principalmente o amor, né? O amor às pessoas. Eu creio que o amor salva, o amor transforma, né? O amor crê, tudo suporta, né? Então eu creio que os frutos vêm embasado, vêm caminhando junto, sim. A gente vê que Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela aparentava ter frutos, né? E de repente muitos que estão nesse caminho da religiosidade acabam cometendo esse mesmo erro, né? Que é parecer que tem alguma coisa, mas não tem. Parecer que tem conteúdo, mas não tem. Parecer que, claro, após de salvo para as obras, parece que faz boas obras, né? Que ama o próximo, tem só a aparência de piedade, mas de piedade não tem nada. Isso. Eu até separei um versículo para encaixar direitinho em Tiago 1,26, que diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Então, não adianta. Você tá ali, às vezes no altar, você prega, você canta, você toca, você faz tudo, mas o principal, que é o amor e Cristo, você não tem. Verdade. E que você, como espiritual, gere frutos, porque uma vez que você está enxertado nele, né, enxertado na videira verdadeira, é quase que impossível você não gerar frutos. É quase que impossível você não falar e demonstrar o amor de Jesus. Não só falar, né? Porque o amor em palavras, é muito bonito, mas que ele gera, né? Isso. Agora, quando demonstramos o amor, quando demonstramos ali a bondade do Senhor, quando demonstramos o fruto do Espírito Santo, né? Ele habitando em nós naturalmente produzimos o fruto. E o que eu amo na palavra é que ele não diz só que produz fruto, mas produz muito fruto. Então muito isso. Nós precisamos ter esse conteúdo, né? Essa experiência com o Senhor, esses frutos, até porque as pessoas vão se chegar a você, Bruna, esperando que você tenha frutos para poder alimentar elas espiritualmente. E se você não tiver? E se você de casa não tiver? E se eu não tiver? Aí nós podemos reconhecer. Aí fica um alerta para você, né? De repente você está nesse caminho. Então, volte para o Senhor enquanto é tempo. Reconheça ali a sua miséria. Misericórdia é isso, né? Miséria do coração. Reconhecer a miséria do coração. Então, que você volte mais rápido e busque conhecer ao Senhor por conta própria. Busque conhecer ao Senhor verdadeiramente. Olhe para que essas escamas, que essa venda caia e você enxergue o real Cristo, né? Assim como Paulo teve a sua vida transformada, você também pode ter e dar muitos frutos, ajudar muitas pessoas, né? Ser esse canal do amor de Deus para muitas e muitas pessoas. Fechou, Amém. Bruna? Fechou. Bruna, obrigada mais uma vez. Obrigada. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Antes de finalizarmos aqui, faz aquele convite especial para as pessoas que são ali da Cidade de Deus e região.
quando são os cultos, quais são os horários. Pode ser o de domingo, né? Acho que fica mais fácil para as pessoas comparecerem. E também o endereço, né? Sim. Eu quero também agradecer a Júlia, agradecer você também de casa que esteve aqui conosco. Nós estamos ali na rua de Gavenec, 1313, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E eu e o pastor Dalton estamos de braços abertos para te receber, você, toda a sua casa, sua família. Nos domingos nós temos a Busca do Espírito Santo, às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 6 da noite. Perfeito! E mídias sociais suas e também da igreja? Da igreja é IIGD Cidade de Deus, o meu é Bruna César, Bruna com 2 N's, ponto César, e é isso aí. E deixa eu pedir perdão aqui, né? Porque no programa anterior eu falei que a gente ia passar o canal dos seus filhos, né? Os YouTubers também. E eu acabei esquecendo, me perdoa. Os nomes deles? O canal deles é Biel, Dani, Kekel. Vai lá, dá o like, se inscreve no canal. Isso. Muito obrigada. E me desculpa, tá? Agora já foi feito o convite aqui para eles seguirem vocês. Bruna, muito obrigada. Tudo que você acrescentou aqui foi um programa maravilhoso. Amei também. E muito obrigada a você de casa. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui, mas te espero numa próxima. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Fala pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!